Terça-feira, dia do nosso quadro Viver Bem, eu quero chamar a sua atenção para um assunto. É o seguinte, final de ano é época de muitas expectativas, né? De fazer planos. Mas, por outro lado, parece que tudo que a gente não fez o ano todo fica acumulado e a gente quer fazer agora. Só que aí, principalmente no trabalho, se a gente não se cuidar, o estresse vem e vem com toda a força. O problema é que, dependendo da intensidade, isso pode virar doença. Por isso, hoje, a gente está recebendo aqui a Maris Eliana, que é psicóloga, justamente para falar sobre esse assunto com a gente. Boa tarde, Maris. Boa tarde, Liliane. Muito obrigada pelo convite. E é um prazer retornar a essa casa onde eu me formei. Eu sinto uma alegria, uma honra participar desse programa, desse jornal. E hoje a gente está falando exatamente sobre isso, a influência do estresse. Eu, inclusive, fiz uma enquetezinha pelas redes sociais antes da gente começar, querendo saber a opinião dos nossos telespectadores. E o pessoal estava perguntando o seguinte: quando perceber, Maris, que o estresse já pode estar virando uma doença? Então vamos lá. O estresse ele é normal, é uma reação fisiológica que todos nós temos. Inclusive, isso nos ajuda a preservar a nossa vida frente a uma demanda, a uma exigência muito forte, uma pressão. Você, então, entra num sistema de alerta muito grande. Ocorre que o estresse ele tem um tempo tolerável para não virar doença. Não é que hoje o burnout que nós iremos falar se tornou doença, que era a síndrome. Então vamos lá, você tem prova final de ano, todo mundo correndo, você está numa expectativa de que alguma coisa aconteça, uma crise conjugal ou do país, enfim, e você fica nesse estado de alerta com toda a fisiologia alterada, você fica irritadiço, né? Fica também assim muito explosivo, impaciente demais. Isso tende a durar pouco tempo, ou seja, resolveu o problema, o meio mudou, a tendência era eu voltar para o equilíbrio. Então a vida segue. Passou o susto, voltamos. Mas a algumas pessoas isso não volta. Às vezes resolve aí a crise conjugal, não é? Consegue o trabalho, o país acalma e não passa. Segue naquele estresse constante. E segue naquela aceleração. Ou seja, e o corpo começa então a sentir, doenças começam a surgir, coisas que até então não apareciam. E hoje isso é muito comum, né? Porque a gente está num momento em que a gente é bombardeado por informação de todos os lados. Então a gente está mega conectado, é o celular, é o computador. Perfeito. Isso tem sido também agravado por conta dessa nossa realidade? Com certeza, porque você vai jogando informações do cérebro e se vira aí, se vira. É como comer rápido e rápido demais, você não dá tempo para o corpo, porque o nosso corpo ele tem um ritmo. O biológico ele tem um ritmo diferente dessa velocidade das redes sociais, da televisão, enfim. E nós, às vezes, entramos nisso e cria-se uma panela de pressão. E muita gente não tem válvula, né, de escape. Então, o perigo é esse, você vai pressionando, pressionando e chega um momento de esgotamento, de exaustão e que você percebe que precisa, assim, de profissional, precisa desacelerar. Porque é o caminho inverso, né? Se eu fiz coisas demais, andei rápido demais, corri sem perceber a vida, sem me perceber, eu tenho, então, que começar a desacelerar a fala, os gestos, comer mais devagar, observar a paisagem, retomar a vida numa tranquilidade que o corpo consiga absorver. Então, esse estado de alerta o tempo todo não há cérebro que aguente. E você disse, inclusive, que aí o estresse em excesso, a aceleração em excesso, começa a trazer sinais até físicos no nosso corpo. Que sinais são esses e que a pessoa, tem que acender um alerta em relação a isso? Exatamente. A pessoa já percebe, assim, já acontece uma despersonalização. Coisas que antes eram conhecidas por Maris que começa a surgir, Liliane, nossa, ela está diferente. Um isolamento, a pessoa esteve tão presente que ela já não consegue, ela não tem muita energia mais para estar nessa questão social, ou por pouco ela explode muito, o comportamento é inadequado com a reação, intolerância, choro fácil, irritabilidade, uma descrença muito grande. Lembra daquele personagem que tinha assim, ó céus, ó vida, só vê defeito em tudo, né? Sempre a falha está no outro e a pessoa também insônia, às vezes inapetência. Isso esses já são sinais da síndrome de burnout? Queria, inclusive, que você explicasse o que é. Sim, então vamos lá. O estresse é uma reação fisiológica que, por exemplo, ao chegar aqui, é lógico que eu me estresso, mas é positivo, eu estou em estado de alerta, uma ansiedade satisfatória. É até uma adrenalina, né? O lance é que a adrenalina ela vai embora depois, né? Ela evapora, sai pela urina, mas o cortisol, que é esse que insiste, ele vem tão forte, ele faz, inclusive, alguns órgãos inflamarem.
né? Então, o cortisol ali em excesso, ele faz mal, traz prejuízos. E no caso do burnout, que é como assim um avião, né, uma aeronave, e começa, olha, o combustível vai acabando, então é um burnout. Imagina isso no nosso corpo, é um esgotamento. Você sente que a sua energia está indo, você precisa, mas você não acha recurso e você vai se prostrando. E é importante dizer, Liliane, quem nos assiste, que isso está ligado ao trabalho, ok? Então, a burnout tem a ver com doença que é derivada no trabalho. E por que no trabalho? Aí vem exigência, às vezes o espaço mesmo, o ambiente, cobranças, não reconhecimento, excesso de tarefa. E o que fazer para a gente tentar? Porque afinal hoje todo mundo está aí no mercado de trabalho, a gente sabe que todo mundo lida com muitas cobranças. Como lidar com essa situação, Maris? A gente ter esse autoconhecimento e perceber. Por exemplo, já aconteceu com todo mundo, você verifica que o carro entrou em reserva. O que você faz? Você vai mais ou menos dosando aquilo, ou parando, veja se tem um posto perto, você já se organiza. Às vezes até tem que parar o carro, digamos assim, para entrar numa BR. Então você precisa ter essa preparação, entender o que o trabalho exige. Muita gente fica em silêncio e não reclama, e não fala que está demais, leva trabalho para casa. Então buscar ajuda. Buscar ajuda. Reconhecer que está em excesso. Tudo que é em excesso não faz bem. Então, desacelerar, ter pausas, ter ócios criativos. Não é esperar somente domingo. É descansar e não levar tanto trabalho para casa também. Mas ninguém é de ferro. Muito obrigada pelas suas informações. Eu acho que o segredo é esse mesmo. Então, a gente se conhecer e se cuidar e saber quando parar, né? Muito obrigada. Uma boa tarde para você. Obrigada a vocês.